Meus caros irmãos, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos, no nosso querido solar. Antes da gente dar início com a nossa prece, a gente pede a todos a gentileza de desligarem os telefones ou colocar no silencioso. Muito obrigado. Senhor Jesus, querido amigo, bom e amado Mestre, queridos amigos e benfeitores do nosso solar, nesse instante nós elevamos os nossos pensamentos em prece e mais uma oportunidade que nos é dada do estudo e do aprendizado da doutrina do vosso Evangelho, nessa casa que tem nos acolhido com tanto amor ao longo dos anos, das décadas que têm se passado, desde que foi erguida pelo esforço e pelo amor de alguns de nossos queridos irmãos que já se encontram no plano espiritual. Mestre amado, agradecemos ao Senhor pela existência do nosso solar, pelas bênçãos que Ele tem espalhado ao longo do tempo nos corações de todos nós, aqui presentes e de tantos outros que por aqui passaram e permaneceram por um tempo, no passado recente ou distante, e que formam conosco a grande família cristã que essa casa tem formado para nós, que tem sido uma das grandes alegrias da nossa alma. Mestre amado, queremos rogar ao Senhor que nos ampare e nos ilumine nessa tarde, para podermos estudar e comentar em torno do Teu Evangelho, com o que de melhor temos em nossos corações, ampliados, inspirados, acrescidos pela bondade e misericórdia divina, por meio do mecanismo da inspiração e da intuição, que certamente vão de nos ajudar. Que essas lições benditas, Mestre, fiquem gravadas em nossos corações e que possamos, à medida que vivemos já o clima do Natal, encher os nossos corações de amor, transbordando em torno daqueles que estão à nossa volta. Ave Maria, cheia sois de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Mãe Santíssima, rogue a Deus por nós, pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E com a nossa prece de início, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, damos por iniciada a reunião de estudos evangélicos da tarde, na santa paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar, dentro do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item de número 4. O capítulo é intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo. E o item de número 4 tem por subtítulo A Realeza de Jesus. É um texto que Kardec elaborou e nos legou com o seguinte conteúdo: que não é deste mundo o reino de Jesus, todos compreendem, mas também na terra não terá ele uma realeza? Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Dá-se esse título por unânime consenso a todo aquele que pelo seu gênio ascende à primeira plana numa ordem de ideias quaisquer, a todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se costuma dizer o rei ou príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza, oriunda do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não revela muitas vezes preponderância bem maior do que a que cinge a coroa real?
Imperecível é a primeira, enquanto esta outra é joguete das vicissitudes. As gerações que se sucedem à primeira sempre a bendizem, ao passo que, por vezes, amaldiçoam a outra. Esta, a terrestre, acaba com a vida. A realeza moral se prolonga e mantém o seu poder, governa sobretudo após a morte. Sob esse aspecto, não é Jesus mais poderoso rei do que os potentados da terra? Razão, pois, lhe assistia para dizer a Pilatos, conforme disse: sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Nós passamos a palavra ao nosso amigo Gilvan para que ele dê início aos comentários da tarde. Boa tarde a todos. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo estejam em nossos corações. Meus irmãos, vamos dar continuidade aos estudos do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, iniciados no sábado passado e que se prolongarão ao longo desse mês. Capítulo intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo, e que começa lá no item 1 com um trecho evangélico muito conhecido por todos nós, onde João Evangelista narra um dos momentos do julgamento de Jesus perante Pilatos. Pilatos, que era a autoridade romana na província da Judéia naqueles tempos. Na nossa singela participação de hoje, não iremos aprofundar no julgamento em si, no desenrolar dos fatos que englobaram esse que foi o maior erro da humanidade: a prisão, tortura, condenação e crucificação do ser mais puro, mais sábio e mais amoroso que já pisou no planeta. Mas sempre, meus irmãos, que estudamos esse capítulo, fica a referência de leitura da obra Há 2000 anos, onde lá no capítulo 8, principalmente, capítulo 8 da primeira parte, Emmanuel narra com riqueza de detalhes todos os acontecimentos que culminaram nesse fatídico dia do Calvário. Emmanuel foi testemunha presencial dos fatos, porque ele estava encarnado naquele tempo na condição do senador romano Públio Lentulus, e convocado por Pilatos para auxiliar nesse julgamento, ele presenciou e participou diretamente dos fatos. Fica a sugestão para os irmãos lerem essa obra, muito valiosa. Pois bem, iremos no nosso estudo refletir sobre a temática do item 4, que é a realeza de Jesus. Então, iremos destacar o conteúdo espiritual de uma frase, de uma assertiva que o Cristo deu em resposta a Pilatos, quando Pilatos o perguntou: és o rei dos judeus? E o mestre disse: meu reino ainda não é deste mundo. Então, o primeiro ponto que podemos ressaltar é que Jesus não negou a sua realeza. Ele não disse: eu não sou rei. Ele disse: o meu reino não é deste mundo ainda. Ainda não é no reino corpóreo, material, que eu reino. Então, o que Jesus respondeu a Pilatos é que o seu reinado não pode ser visto ainda apenas com os olhos materiais. Quem se encontra ainda nas sombras da ignorância
da incredulidade, afogado no materialismo, não conseguem enxergar esse reino sublime a que Jesus se referia, um reino de luz, de amor, de paz, de harmonia, onde Ele reina em comunhão com o nosso Pai Criador. Mas onde fica esse reino? É um lugar específico? Não, meus irmãos. Esse reino não é um lugar, é um estado de espírito, é um estado de consciência. Cada espírito vive na sua casa mental, no seu mundo interior. Essa é a verdadeira morada do espírito, onde encontram-se os seus sentimentos, os seus pensamentos, que vão moldar a sua vida. Por isso que Emmanuel nos ensina: tua mente, tua casa intransferível. E também foi por essa razão, portanto, que Jesus disse: o reino de Deus está próximo. O mestre sempre falava isso: o reino de Deus está próximo. E certa vez, ao dizer isso, os fariseus questionaram ao mestre quando havia de vir o reino de Deus. O evangelista Lucas registrou. E respondeu-lhes Jesus: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão: ei-lo aqui, ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Resumindo então, meus irmãos, o que o Cristo disse a Pilatos e a todos nós é que esse reino de amor, de paz e de felicidade chegará quando as criaturas passarem a viver em harmonia com as leis de Deus. Quando cada um de nós passarmos a sentir, pensar e agir em consonância com as leis divinas, que podem ser resumidas na lei de justiça, amor e caridade. Por isso que se fala reino de Deus. É onde Deus reina, onde as suas leis prevalecem. E nós temos que caminhar no sentido de que isso aconteça dentro de nós, o reino de Deus. Chegaremos a esse dia individualmente e coletivamente, mas nós sabemos que é um processo longo, árduo, e que será fruto do esforço de cada um. Mas isso é certo que irá acontecer. Tanto que Jesus disse: ainda não é aqui, mas será. Nos dizem os espíritos superiores: são chegados os tempos. Está próximo, cada vez mais próximo, dentro de cada um de nós. A realeza de Jesus, portanto, meus irmãos, é a verdadeira realeza. É a realeza moral, espiritual. Essa que se prolonga e fortalece pela eternidade. Não é essa realeza mundana, passageira. Mas Pilatos, Herodes, boa parte das pessoas daquela época, e ainda hoje, nos tempos atuais, não conseguem compreender isso, não conseguem enxergar a vida senão com os olhos da matéria. Emmanuel, em uma outra obra, diz: seus olhos veem apenas o que está morto ou o que vai morrer, não o que é eterno. É uma visão, então, muito restrita, muito acanhada. E Jesus não tinha nome e nem sangue nobre, não tinha título, não tinha patrimônio, nada do que era e ainda hoje é prestigiado no mundo. Nos diz o Evangelho que ele sequer tinha uma pedra aonde encostar a cabeça. Entretanto, meus irmãos, o Cristo era e é o Rei dos Reis, o Rei de toda a humanidade terrestre. E isso desde a constituição do nosso planeta, há mais de 4 bilhões de anos atrás, quando Jesus recebeu de Deus a missão de plasmar o nosso orbe com sua falange de
espíritos assessores, seus ministros, construíram o planeta Terra, onde ele então é o governador espiritual, responsável, portanto, pela evolução de todas as criaturas que aqui se encontram vinculadas. E essas informações encontram-se no Evangelho, sobretudo no Evangelho de João. João tem um evangelho diferenciado. Ele conseguiu vislumbrar, muito inspirado, essa posição de Jesus, que o Espiritismo nos revela tão bem. Esse papel de governador, a sua ascendência espiritual sobre todos nós. Mas a codificação de Kardec e as obras subsidiárias da doutrina reforçam isso e nos deixam muito claro. A título de exemplificação, não poderíamos deixar de citar a obra magnífica de Emmanuel, A Caminho da Luz, porque aqui Emmanuel descreve o processo espiritual da Terra, de formação, de evolução da Terra. E logo no início, ele trata então da gênese planetária. E começa dizendo o seguinte: rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, do sistema solar, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor do Supremo Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos à organização e direção do nosso planeta por 2 vezes, no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmológico e os antecedentes da vida na matéria em ignição. A segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Mais na frente, meus irmãos, tratando aqui do divino escultor, que é Jesus, Emmanuel prossegue: sim, ele, Jesus, havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas com as suas legiões de trabalhadores divinos. Lançou suas mãos misericordiosas sobre o bloco de matéria informe. Conseguimos imaginar isso? Plasmar, construir um planeta tão belo, tão complexo. Estatuiu os regulamentos e os fenômenos físicos da Terra. Organizou o cenário da vida, criando, sob as vistas de Deus, o indispensável à existência dos seres do porvir. Fez a pressão atmosférica adequada ao homem. O seu amor foi o verbo da criação do início, como é e será a coroa gloriosa dos seres terrestres na imortalidade sem fim. É ou não é o nosso rei? Então, meus irmãos, reflitamos na humildade de Jesus e na grandeza do seu amor. Um espírito dessa envergadura intelectual e moral, num patamar evolutivo que nós nem conseguimos ainda alcançar, imaginar na sua plenitude, que habita regiões celestiais, se apagou para encarnar num corpo material e pisar na poeira de um mundo inferior, junto a um povo ignorante, preconceituoso e violento. Imaginemos, meus irmãos, um espírito com o poder do Cristo nascer no meio de nós, numa manjedoura, entre as palhas dos animais, e se submeter a todas as injustiças
zombarias, crueldades, para nos ensinar humildade, amor, misericórdia e perdão, como valores imprescindíveis para alcançarmos o seu reino, o reino onde Ele governa em comunhão com o Pai, como representante direto do Pai. Imaginemos então, meus irmãos, e o Cristo veio nos trazer também a maior e a melhor notícia que a humanidade já recebeu. A vida não cessa. A vida sempre triunfa sobre a morte, porque nós somos seres imortais. Então, nesse capítulo 2, nós temos esses dois pontos aqui cruciais, dois ensinamentos muito importantes para todos nós: a imortalidade da alma e a realeza de Jesus, que estão vinculados. E nos diz Kardec que, ao dizer que o seu reino não era deste mundo, o mestre estava se referindo à vida futura, que é a meta de toda a humanidade, aonde nós devemos empregar todos os nossos esforços. Essa vida futura, que é a vida espiritual, a nossa verdadeira vida. Então, é um princípio básico da doutrina, o princípio da imortalidade da alma. É sobre essa viga mestra que se alicerça, quase tudo. E não foi por outro motivo, então, que Allan Kardec, com a sua maestria pedagógica, deu muita relevância e importância a essa temática. Ele até menciona aqui que por essa razão, por essa importância, que ele colocou esse capítulo em segundo lugar. Primeiro ele tratou das leis divinas, ressaltando que o Cristo não veio destruir a lei. Pelo contrário, ele veio dar cumprimento a essa lei. E o Espiritismo, a seu turno, vem cumprir a promessa de Jesus, que na última ceia nos prometeu um Consolador, que viria ficar conosco por toda a eternidade, relembrar tudo o que ele havia nos dito e ensinar novas coisas. Mas, como sabemos, meus irmãos, o Cristo não pôde naquele tempo nos ensinar tudo, porque ainda estávamos muito atrasados intelectualmente e moralmente. E vem então o Espiritismo cumprir essa grandiosa função. No item seguinte, que é o item 5, o ponto de vista, Kardec destaca o Espiritismo como esse instrumento que vai nos conscientizar acerca da vida espiritual, e que isso vai trazer enormes consequências para a fé e para a moralização da humanidade. Esse item será estudado, se não me engano, sábado que vem. Portanto, meus irmãos, precisamos permanecer conscientes e vigilantes acerca dessa realidade, de que estamos encarnados aqui na matéria, mas não somos deste mundo, não somos esse corpo perecível, essa personalidade transitória que estamos encarnando agora. Nós já trocamos inúmeras vezes de vestimenta corpórea, já trocamos de nomes, de famílias sanguíneas, já trocamos de profissões. Então, estamos aqui de passagem para aprender, para evoluir. André Luiz, no livro Nosso Lar, diz o seguinte: uma existência é um ato, um corpo é uma veste, um século é um dia, e a morte é um sopro renovador.
Sendo assim, temos que aproveitar essa oportunidade abençoada que é a encarnação. Cada instante aqui na Terra é momento para aprender, para evoluir, para servir e cooperar com Deus na sua obra. Temos que utilizar bem as possibilidades, os instrumentos, os talentos que Jesus, representando Deus aqui na Terra, nos emprestou para que façamos boas obras. E o Espiritismo, nessa condição de terceira revelação, consolador prometido, veio nos relembrar as lições do Mestre, porque elas constituem o roteiro certo. Nós esquecemos muitos dos aspectos que Jesus nos ensinou, interpretamos de forma equivocada alguns, distorcemos, e o Espiritismo vem então com esse papel, sobretudo para descortinar essa grande verdade, que somos espíritos, seres imortais, que a verdadeira vida é espiritual. E ao nos conscientizarmos disso, meus irmãos, muda tudo na nossa vida. Pelo menos deveria mudar. Muda a forma como nós vamos enxergar as dificuldades como oportunidades de aprendizado, a forma como nós enxergamos as doenças, a própria morte, que nós sabemos, na verdade, é apenas, como diz André Luiz, o sopro da renovação, uma mudança de fase. Os relacionamentos com as pessoas, a nossa relação com os bens materiais, tudo isso muda quando nós conscientizamos que somos imortais, que nós não temos só essa vida. E graças à doutrina espírita, então, temos consciência de quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui na Terra, o papel da dor e das dificuldades, qual é o caminho que nós devemos seguir. Então, junto com todo esse esclarecimento, com o consolo e com a alegria de saber tudo isso, vem a responsabilidade. Todo conhecimento traz consigo a responsabilidade, porque nós não teremos mais aquela velha desculpa, né? Eu não sabia. Sabíamos e temos o Evangelho há muitos anos, e agora nós temos o Espiritismo explicando o Evangelho para nos dizer que não devemos dar valor excessivo aos bens materiais, nem superdimensionar as nossas dores, porque a vida prossegue. Nós devemos nos esforçar ao máximo para controlar os nossos vícios, nossas imperfeições e más tendências, porque são elas que causam a nossa dor, o sofrimento. E nós já sabemos que todo mal e todo bem que a gente faz, nós colheremos. Não tem como prejudicar alguém sem prejudicar a si próprio. Isso é impossível. Então, se a gente já sabe disso, por que a gente ainda comete esse equívoco de querer prejudicar o outro? Nós não aprendemos a todo instante aqui que fora da caridade não há salvação e que o amor cobre a multidão dos pecados? Então, meus irmãos, precisamos ter coragem, marchar para frente, para o alto. Vamos ter sim nossos momentos de fraqueza, mas na oração, buscando no estudo, no serviço do bem, nós vamos dando um passinho de cada vez e vamos evoluindo. E quanto mais nós estivermos conscientes e vigilantes acerca dessas realidades, mais próximos nós estaremos desse reino que Jesus nos promete, onde o amor, a paz e a felicidade nos aguardam ali de forma perene. Então, para finalizar aqui a nossa participação, trouxemos uma página de Emmanuel que reforça e ilustra bem esses comentários de hoje, onde Emmanuel diz o seguinte: no reino do coração, em verdade,
asseverou Jesus que o reino de Deus ainda não é deste mundo. João 18:36. No entanto, várias vezes afirmou que esse reino permanece dentro de nós. Lucas 17:20. Muitos aguardam a vinda espetacular do céu à terra, ignorando que a construção do céu há de começar em nós, se nos propusermos a alcançar a vida perfeita. Nos pediu Jesus, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Não ouvides, ou seja, não se esqueça, o reino do coração, o reino do sentimento. Se desejas trabalhar pelo reino do Cristo, não podes sustar a perturbação que surge ao redor dos seus passos. Entretanto, é possível apaziguar a própria alma e encontrar dentro dela um abrigo de serenidade e de esperança. Não podes paralisar o verbo que fere e que golpeia, mas é fácil guardar o próprio espírito em silêncio, para somente movimentá-lo na bondade que ajuda, compreende e perdoa. Olha que interessante, meus irmãos. A gente não controla os outros, a gente não controla o que está acontecendo ao nosso redor, mas como nós vamos reagir a isso tudo está no nosso controle. Não é fácil, mas é para isso que a gente está aqui, e o Evangelho é o nosso roteiro. Não ouvides, sem dúvida, inventar de repente, desculpa, meus irmãos, não podes, sem dúvida, inventar de repente hospitais e escolas, lares e templos em que a coletividade enferma e sofredora encontre, de imediato, o remédio e o ensinamento, o aconchego e a fé viva. Contudo, ainda hoje é possível socorrer o parente desagorado, amparar a criança infeliz, consolar o velhinho anônimo, auxiliar ao ignorante com uma frase amiga ou encorajar o irmão doente. Não podes, de improviso, impedir a caminhada do mal. No entanto, é justo que se consagres ao bem, como ponto de apoio ao amor puro que se derrama da esfera divina em benefício da humanidade, em crescimento para a luz. Para isso, porém, é preciso se escudes, ou seja, se proteja, hoje e amanhã, na boa vontade. Lembremos-nos de que o valor de nossa existência está em função do valor que a nossa vida represente para a vida que nos rodeia. Essa frase aqui é profunda. O valor da nossa existência está em função do valor que a nossa vida representa para as vidas alheias. Então, o que a gente faz em benefício dos outros é que vai pesar em nosso favor, vai representar o que a nossa vida vale. Ainda mesmo que todas as circunstâncias te hostilizem, ajuda sempre. A eterna sabedoria, a seu tempo, se manifestará, abençoando-te o sacrifício. Realmente, não podes aguardar o reino de Deus na terra de agora, mas, desde agora, pode iluminar o reino de Deus que está em ti. Que Jesus e o seu Evangelho, meus irmãos, reine em nossos corações. Meus prezados amigos e irmãos, boa tarde a todos. Eis que mais um ano, graças a Deus, se aproximam as comemorações do Natal. E justamente, meus irmãos, nessas circunstâncias que trazem um clima, uma atmosfera diferente ao mundo, conforme a gente percebe, desde os primeiros anos da vida na Terra, pelo sentimento da alegria, pelos corações mais aquecidos, pela fraternidade que também se intensifica, pelo clima dentro das famílias, que muitas vezes se reúnem, vindo familiares e parentes de longe.
Eis que justamente nessas circunstâncias nos chega, meus amigos, o tema sobre a realeza de Jesus, o nosso tema da tarde. E aí a gente para numa primeira pergunta e pensa o seguinte: quem somos nós para falar sobre a realeza do Cristo, a realeza do nosso Mestre? Nós somos, meus irmãos, almas ainda muito endurecidas, espíritos que viajam pelo tempo nas mais diversas reencarnações, nesse plano, nessa terra e em outros mundos, muitas vezes afastados do amor, da misericórdia do Mestre. E o que é pior, quantas e quantas vezes possivelmente nos utilizamos do nome de Cristo e do seu Evangelho para dominar, para enganar, para ludibriar, para poder defender os mais mesquinhos interesses, os mais sorrateiros pontos do nosso egoísmo e do nosso orgulho, distorcendo a mensagem do Evangelho, que graças à bondade divina ainda chegou aos nossos tempos atuais e está sendo resgatado. Ainda assim, meus amigos, nós sabemos pelo Evangelho do Cristo que há mais alegria no céu quando um pecador se arrepende do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Então, na qualidade de almas ainda imperfeitas, mas arrependidas dos erros do passado, é que nós viemos nos esforçar em falar do Mestre. E para isso pedimos, do fundo do nosso coração, o amparo e a inspiração do alto, para falarmos daquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que reinará para sempre. Conforme nos diz, por exemplo, uma das músicas mais bonitas que quase todos nós aqui já devemos conhecer, que é Aleluia de Renda. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele reinará para sempre. Quando a gente fala do Cristo, meus amigos, uma energia diferente nos toma, uma forte emoção. É como se a gente pedisse para Deus o seguinte: não me deixe falar errado dele. Não me deixe, mais uma vez, dentro aí da nossa trajetória milenar, distorcer a figura do Cristo. Mas ajude-nos, Senhor, a falar quem de fato é o Mestre. E a doutrina espírita, meus amigos, nos traz elementos que permitem ao nosso raciocínio, ao nosso sentimento, compreender um pouco mais da grandeza do Cristo. Quando a gente estuda, por exemplo, o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, que o Gilvan citou há pouco, em seus primeiros capítulos, nós vamos ver o nosso grande professor de Evangelho, que é Emmanuel, nos mostrando que quando o nosso mundo atual, a Terra, iniciou o seu processo de formação no tempo, quando desprendeu-se da nebulosa solar, como um bloco de massa disforme, sem forma, ali, naquele momento, Jesus já era um espírito puro, eleito por Deus para coordenar e comandar o processo de formação de uma escola das almas, que é o nosso planeta. Conforme é do nosso conhecimento, hoje existem reencarnados na Terra quase 8 bilhões de criaturas humanas, outros tantos bilhões de espíritos desencarnados, todos matriculados nessa escola de progresso e de crescimento, visando todos nós um único objetivo: a nossa redenção. Um único objetivo: largarmos o nosso homem velho, a criatura velha que ainda habita em nós, que ainda insiste no orgulho e no egoísmo. E foi justamente essa escola que o Cristo formou para nós. Nós vamos ver isso lá no livro A Caminho da Luz,
Quando Emmanuel, por exemplo, nos diz assim: que força sobre-humana pôde manter o equilíbrio da nebulosa terrestre, destacada do núcleo central do sistema, do Sol, conferindo-lhe um conjunto de leis, dentro das quais iam manifestar-se todos os fenômenos inteligentes e harmônicos da vida, por milênios e milênios? Numa certa altura, Emmanuel nos fala que dentro do que se planejava para a vida na Terra, Jesus percebeu a necessidade da Lua, e foi quando então, junto aos seus misericordiosos e sábios, orientados e comandados, deliberou a formação do satélite terrestre. Formou não só a Terra, como o próprio satélite natural que nos circunda o planeta e que é tão importante para a vida na Terra. O movimento das marés, os ciclos da natureza e tantos outros que a gente já conhece e outros que nós vamos conhecer. Mas não ficou só nisso. Formou os primitivos oceanos, formou também, conforme nos narra, a atmosfera, adequou a pressão atmosfera adequada ao homem, estabeleceu os centros da ionosfera e da estratosfera, a camada de ozônio, definiu todas as linhas de progresso da humanidade, preparando com harmonia as forças físicas que presidem ao ciclo das atividades planetárias. Então, meus irmãos, num resumo muito breve, Jesus comanda a evolução do planeta desde os seus primórdios, com amor e sabedoria, com uma inteligência absolutamente desconhecida de nós. Mas, junto a essa inteligência, uma profunda comunhão com Deus, comandando e preparando tudo o que hoje se constitui a nossa abençoada morada, que é a Terra, e não somente isso, com o código de conduta e de comportamento que deve reger a vida de todos nós, que Ele fez questão de trazer pessoalmente no seu Evangelho. Portanto, o Cristo nos preparou a morada e nos deu ainda o código de comportamento, a grande bússola, o grande orientador, a grande orientação para que pudéssemos agir e nos comportar ao longo da nossa estada nesse planeta abençoado no qual habitamos hoje em dia. Pois bem, meus amigos, na história nós vamos ver como que muitas vezes Jesus foi colocado em segundo plano por parte de estudiosos materialistas, inclusive a época em que ele veio ao planeta. No primeiro capítulo do livro Boa Nova, nós vamos aqui resumir alguns pontos, nós vamos observar Humberto de Campos dizendo o seguinte: os historiadores do Império Romano sempre observaram com espanto os profundos contrastes da gloriosa época de Augusto. Ou seja, nós temos aqui uma referência ao primeiro imperador romano, de nome Caio Júlio César Otávio, mais tarde condecorado ou premiado pela história como sendo o Augusto, ou seja, um imperador que expressava o próprio Criador. Acontece que, conforme o irmão X narra para nós, todo o contexto histórico estava repleto de dificuldades, de intrigas, de assassinatos, de envenenamentos. O próprio imperador era uma criatura franzina, tinha uma saúde frágil, feridas que de vez em quando lhe surgiam à pele, tinha extremas dificuldades em seu contexto familiar, mas o que se percebia na época? Uma nova era principiara com aquele jovem enérgico e magnânimo. O grande império do mundo, como que influenciado por um conjunto de forças estranhas, descansava numa onda de harmonia e de júbilo depois de guerras seculares e tenebrosas. Portanto, meus irmãos, junto ao início do período do império dentro da história romana, após o período da monarquia e o período da república que prevaleceu entre o povo romano, eis que surge um imperador e junto com ele um tempo de profunda paz, de muita tranquilidade,
de inspiração nas artes, na arquitetura, progressos em todos os campos, uma profunda, vejam só o que irmão X nos fala, por toda parte levantavam-se templos e monumentos preciosos. O hino de uma paz duradoura começava em Roma para terminar na mais remota de suas províncias, acompanhado de amplas manifestações de alegria por parte do povo anônimo e sofredor. A capital, a cidade dos Césares, se encheu de artistas, de espíritos nobres e realizadores. Em todos os recantos permanecia a sagrada emoção de segurança, enquanto o organismo das leis se renovava, distribuindo os bens da educação e da justiça. Esse período, meus irmãos, a história gravou, inclusive, como sendo a Pax Romana. Um período de muita paz e tranquilidade que prevaleceu em Roma e em suas províncias conquistadas. Entretanto, o que a história não conseguia explicar? Como que um imperador, vindo de tantas intrigas familiares, franzino, frágil no aspecto físico, no que diz respeito à sua saúde, poderia provocar um tempo de tantas alegrias, de tanta paz, de tanta segurança? E aí vem a grande explicação por detrás. É que os historiadores ainda não perceberam, na chamada época de Augusto, o século do Evangelho, ou da Boa Nova. Esqueceram-se de que o nobre Otávio era também homem, e não conseguiram saber que no seu reinado a esfera do Cristo se aproximava da terra, numa vibração profunda de amor e de beleza. Acercavam-se de Roma e do mundo não mais espíritos belicosos, como Alexandre ou Aníbal, porém outros que se vestiram dos andrajos dos pescadores, para servirem de base indestrutível aos eternos ensinos do Cordeiro. Emergiam nos fluidos do planeta os que preparariam a vinda do Senhor e os que se transformariam em seguidores humildes e imortais dos seus passos divinos. É por essa razão que o ascendente místico da era de Augusto se traduzia na paz e na alegria do povo, que instintivamente se sentia no limiar de uma grande transformação. Ia chegar à terra o sublime emissário. Sua lição de verdade e de luz ia espalhar-se pelo mundo inteiro, como chuva de bênçãos magníficas e confortadoras. A humanidade vivia então o século da Boa Nova. Então observe, meus irmãos, a aproximação do Cristo e do conjunto de espíritos que iriam preparar-lhe a chegada e posteriormente dar-lhe continuidade ao ensino e à vivência do Evangelho, fizeram com que o mundo se transformasse num século de paz duradoura. Muito mais do que as normas de um imperador, muito mais do que o exercício das leis do Império Romano, muito mais do que o domínio militar e político que o Império exercia sobre grandes faixas de terra à época, eram os espíritos das almas generosas, dos pescadores, dos discípulos, dos cristãos anônimos, de todos aqueles que prepararam a vinda do Cristo, sentiam e sabiam que o Messias estava chegando e que posteriormente deram a própria vida por amor ao Evangelho. E nós temos aqui hoje um exemplo dessa realeza do Cristo na figura de alguém que sentia que o Messias estava por vir e que esperava ansiosamente a chegada e que pedia a Deus a alegria de vê-lo com os próprios olhos. Essa figura, meus irmãos, está descrita no Evangelho de Lucas. Quando a gente vai no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 2, Lucas descreveu para a gente o seguinte: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo, ou seja, pelos Espíritos superiores,
que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, ou seja, foi inspirado de ir até o templo naquele dia. E quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederam segundo o uso da lei. Ele então o tomou em seus braços e agradeceu a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a salvação. Ele sabia que aquela criancinha com 8 dias de nascida era o Messias, era o Salvador. E profunda alegria tomou o coração de Simeão. E para a gente entender a grandeza do Cristo, nós temos uma página inesquecível de Irmão X, que vai desenvolver para a gente justamente esse episódio, intitulada Simeão e o Menino, no livro Contos e Contos, no capítulo 25. Dizem que Simeão, o velho Simeão, homem justo e temente a Deus, mencionado no Evangelho de Lucas, após saudar Jesus criança no templo de Jerusalém, conservou-o nos braços acolhedores de velho, à distância de José e Maria, e dirigiu-lhe a palavra com forte emoção. Então olha o que ele fez. Ele segurou o menininho, afastou-se de José e Maria e começou a conversar com a criança, um recém-nascido de 8 dias. Celeste menino, perguntou o patriarca, por que preferiste a palha humilde da manjedoura? Já que vens representar os interesses do eterno Senhor na terra, como não vestiste a púrpura imperial? Como não nasceste ao lado de Augusto Divino? Acabamos de falar dele, do primeiro imperador romano. Por que você não veio na casa dele para defender o flagelado povo de Israel? Qual que era, meus irmãos, nessa época, a grande referência dos judeus? Moisés. Moisés foi nascido próximo ao faraó e criado dentro da casa do governante do Egito, na condição de uma criança hebreia. E então ele perguntava para Jesus, menino, por que você não veio na casa do imperador romano? Longe dos senhores romanos, como irá defender a causa dos humildes e dos justos? Por que não vieste ao pé daqueles que vestem a toga dos magistrados? Então poderias ombrear com patrícios ilustres, movimentar-te-ias entre legionários e tribunos, gladiadores e pretorianos, atendendo-nos à libertação. Por que não chegaste como Moisés, valendo-se do prestígio da casa do faraó? Vejam que interessante, tudo isso ele dizia para Jesus, menino, perguntando com toda a sinceridade do coração dele. Quem te preparará, embaixador do Eterno, para o ministério santo? Quem que vai te educar? Que será de ti sem lugar no sinédrio? Samuel mobilizou a força contra os filisteus, preservando-nos a superioridade. Saul guerreou até a morte por manter-nos a dominação. Davi estimava o fausto do poder. Salomão, prestigiado por casamento de significação política, viveu para administrar os bens enormes que lhe cabiam no mundo. Mas, e tu? Não te ligaste aos príncipes, nem aos juízes, nem aos sacerdotes? Não encontrarias outro lugar além do estábulo singelo? Jesus, menino, escutou, mostrou-lhe sublime sorriso, mas o ancião, tomado de angústia, contemplou mais detidamente e continuou. Vejam que interessante, Jesus foi escutando ele pequenininho, numa certa altura fez o quê? Deu um grande sorriso para Simeão. Imagina uma criança pequenininha rindo para a gente, o sorriso mais lindo, foi o que ele respondeu em primeiro lugar para Simeão. E Simeão continuou, onde representarás
os interesses do Supremo Senhor? Sentar-te-ás entre os poderosos? Escreverás novos livros da sabedoria? Improvisarás discursos que obscureçam os grandes oradores de Atenas e Roma? Amontoarás dinheiro suficiente para redimir os que sofrem? Erguerás novo templo de pedra, onde o rico e o pobre aprendam a ser filhos de Deus? Ordenarás a execução da lei, decretando medidas que obriguem a transformação imediata de Israel? Ou seja, ficou a grande pergunta de Simeão: onde representarás os interesses de Deus? Logo depois de longo intervalo, perguntou em lágrimas: diga-me, divina criança, onde representarás os interesses de nosso Supremo Pai? Foi então que a criancinha ergueu a pequenina mão direita e bateu muitas vezes naquele velho peito envelhecido que já se inclinava para a morte. Olha o que a criancinha fez. Bateu várias vezes no peito de Simeão. Nesse instante, aproximou-se Maria e o recolheu nos braços maternos. Então Maria veio, chegou e buscou o nenenzinho de volta. Somente após a morte do corpo, Simeão veio a saber que o menino celeste não o deixou sem resposta. O infante sublime, no gesto silencioso, quisera dizer que não vinha representar os interesses do céu nas organizações respeitáveis, mas passageiras da terra. Vinha da casa do Pai, justamente para representá-lo no coração dos homens. Ele respondeu, meus irmãos, a Simeão. Tudo aquilo que Simeão dizia, ele compreendeu com clareza. E com 8 dias de vida, para não espantar certamente a opinião de todos os presentes, porque se ele formulasse ali a resposta para Simeão, com 8 dias, imagine o choque que seria. A única forma de responder foi bater no coração, no peito, daquele velho homem que sabia que ali tratava-se do Messias, do Redentor da humanidade. Por aí, meus amigos, a gente vê como que a natureza do Cristo é algo completamente diferente do que a gente possa imaginar. Não queiramos comparar Jesus conosco. Não queiramos humanizar a figura do Cristo, porque o Mestre era completamente diferente desde o início, conforme essa página nos mostra. O próprio Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, no capítulo intitulado A Vinda de Jesus, comenta para a gente dizendo o seguinte: muitos séculos depois da sua exemplificação incompreendida, há quem o veja entre os essênios, aprendendo as suas doutrinas antes da sua missão de amor e de redenção. Ou seja, muitas vezes existem teorias e especulações que falam que Jesus, durante toda a sua juventude e o início da sua vida adulta, teria aprendido com os essênios, que era uma seita judia, à época do Cristo, tudo aquilo que depois ele passou a ensinar a partir dos 30 anos. E aí o próprio Emmanuel vem e nos coloca o seguinte: o mestre, porém, não obstante a elevada cultura das escolas essênias, não necessitou da sua contribuição. Desde os seus primeiros dias na terra, mostrou-se tal qual era, com a superioridade que o planeta lhe conheceu desde os tempos longínquos do princípio. Então, meus irmãos, Jesus não precisava de escolas nem de professores. A grandeza dessa alma pura e generosa já estava dentro dele, conforme ele respondeu para Simeão naquela ocasião no templo de Jerusalém.
E para a gente concluir agora, nós trouxemos uma passagem que é muito, muito bonita, muito interessante, porque vai nos mostrar o seguinte: o que nos acontece quando a gente compreende a figura, a realeza do Cristo e tomamos Ele a fundo como nosso Senhor, como nosso Mestre, como nosso modelo e guia? O que nos acontece quando nada nos demove dessa fé? Quando nenhum interesse é maior do que o nosso amor e a nossa crença no Cristo e no seu Evangelho? Que força que nós passamos a ter? Qual as energias que tomam conta da nossa alma, do nosso coração? E nós trouxemos aqui um episódio que está presente na internet. Quem quiser depois procurar, basta colocar o seguinte: o espírito mais iluminado que Chico Xavier já viu. É muito bonito. Eu trouxe aqui para a gente concluir agora a nossa participação. Chico Xavier costumava contar, com lágrimas nos olhos, o encontro espiritual mais impactante que já presenciou em toda a sua jornada mediúnica. Quando alguém perguntava assim para ele: Chico, de toda a sua mediunidade, o que mais te marcou? Ele enchia os olhos de lágrimas e contava o seguinte: segundo ele, o espírito mais iluminado que viu não foi um grande líder, nem um anjo celestial em aparência. Era um jovem soldado romano, apenas um rapaz de 18 anos, cuja luz não vinha de títulos nem de palavras, mas de um coração inteiramente entregue ao Cristo. O jovem havia sido acusado pelas autoridades romanas de esconder Jesus, durante o período em que o mestre havia desaparecido aos olhos do povo. Então teve um período em Jerusalém que ninguém achou ele. Ele se ausentou. E então esse soldado foi acusado de acobertá-lo, de tê-lo escondido. Acusado por seus próprios companheiros, levado diante de uma autoridade local, ouviu a pergunta que definiria o seu destino: onde está Jesus? Você sabe. Diga, onde ele se escondeu? Sem hesitar, com a pureza e a coragem que só os corações cheios de fé conhecem, o rapaz respondeu: quereis saber onde está Jesus? Ele está aqui, dentro do meu coração. A resposta, dita com serenidade e amor, soou como afronta. O oficial romano, tomado pela ira e incompreensão, então ordenou: então arranquem-lhe o coração. Ali mesmo, diante dos seus, o jovem foi executado. Seu coração foi arrancado ainda em vida. Morreu de pé, sem negar o Cristo. Morreu revelando que a verdadeira morada de Jesus não era um esconderijo, era a sua alma. Anos depois, enquanto o Chico ouvia essa história de Emmanuel, algo extraordinário aconteceu. O médium, tomado de emoção, ficou cego por alguns instantes. Mas não era uma cegueira comum. Era luz demais, uma luz fortíssima, apareceu perto dele. No quarto onde estava, viu o jovem espírito surgir diante dele. Do peito, onde um dia estivera o coração arrancado, brotava uma luz tão intensa, tão dourada, tão viva, que toda a rua onde o Chico morava se iluminou. Ele clareou o quarteirão todinho do Chico. E então Chico disse: esse foi o espírito mais iluminado que já vi, porque ali,
naquele peito ferido, morava Jesus. E quando o coração foi arrancado, a luz do Cristo se expandiu. Essa é a força de quem ama sem medo, de quem guarda o Cristo não nos lábios, mas no coração. Que Jesus nos ampare a todos. Johnny, traz a prece. Pai de infinito amor e bondade, Jesus, Mestre querido e amado por todos, neste instante, mais uma vez nos reunimos para estudar a sua boa nova. A boa nova que reflete a grandeza e a infinitude das leis de Deus. A boa nova que inunda os nossos corações pouco a pouco e vai substituindo aos pouquinhos os defeitos milenares que temos carregado ao longo de muitas encarnações em que caímos flagrosamente diante das leis de Deus. Jesus, Mestre amado, cada dia que passa, ao estudar o vosso Evangelho, vamos compreendendo cada vez mais o reino de onde o vosso Espírito brilha por todos nós, nos estendendo as mãos bondosas e nos convidando ao vosso aprisco. Agradecemos, Jesus, essas bênçãos que nos fazem compreender os sentimentos de solidariedade, de caridade, de perdão, de compreensão, que todos precisamos desenvolver para um dia podermos conhecê-lo melhor. O Senhor que nesses instantes que antecedem o vosso natalício, as comemorações que marcaram o nascimento do Senhor aqui na terra, e que, contudo, apesar ainda de distante dos nossos corações, recalcitrantes no erro, mas mais próximos de nossas vidas, nós aproveitamos, Senhor, para vos agradecer as vossas bênçãos e o vosso amor. Abençoai essa casa de oração, estudo e trabalho, onde há mais de 70 anos, Senhor, os vossos ensinos aqui são estudados e refletidos. Amparai a todos os colaboradores e ceareiros que um dia perfilaram as fileiras desta instituição abençoada. Aqueles amigos queridos que do plano espiritual nos ajuda a compreendê-lo melhor, Senhor. E que esses irmãos que hoje se encontram aqui presentes, em boa parte, possam rogar a Ti as bênçãos para todos nós encarnados aqui neste momento. Que nos dirigimos para essa casa abençoada, para ouvirmos a sua boa nova e senti-la um pouquinho em nossos corações. Que as vibrações de amor, de cura, de amparo, possam, Senhor, descer até os nossos corações. E que essas vibrações possam ser levadas aos nossos lares,
aos nossos familiares, e iluminar os corações de todos aqueles que compreenderam ou não a vossa missão aqui na terra. Levai, Senhor, até o nosso Pai o nosso sentimento de profunda gratidão por tudo o que o Senhor tem feito por nós ao longo de tantos e tantas eras. Ajuda-nos a fazer com que a nossa oração coletiva possa chegar aos pés do Criador e trazer a cada um de nós nesse Natal a visita da vossa bondade e das vossas bênçãos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em novas faltas. Livrai-nos do mal, pois que vossos são o reino, o poder, a majestade, a glória, para todo sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, agradecemos ao alto e damos por encerrada a reunião de estudos evangélicos da tarde. Na santa paz do Senhor, que assim seja. Hoje, meus irmãos, teremos fichas de médico. Aqueles que quiserem permaneçam sentados. E a fila do passe vai se formar aqui no salão. Jesus no Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo